Essa vizinhança tão perto e tão longe. Como é isso para a senhora? É bom. Aqui em cima é calmo. Aqui, graças a Deus, a gente não tem violência aqui, graças a Deus. Não tem nada assim demais aqui. Não tá vivendo aqui, como Deus quer. Até o dia que o governo disser que a gente pode ficar aqui ou não. Está pendente disso, É por isso que a gente fez de madeirite, né? Porque a gente não tem condições, né, de fazer de bloco. A gente pode fazer de bloco, eles vierem derrubar, né? Aí a gente não pode fazer de bloco. Por que eles acham que pode derrubar? Bom, o filme Muros parte da presença de um personagem, né, em um ambiente que não é o ambiente dele, mas que ele tem o interesse de observar e criar algo a partir daquele ambiente. E é muito interessante o filme observar isso, né? O filme entra naquele ambiente por meio daquele personagem e, de certa maneira, eu, como espectador, quando vejo o filme, eu tenho uma sensação... depois que eu vi o filme a primeira vez, eu tive uma sensação muito parecida com o cara que está na janela, que primeiro desconfia, fala: o que você está fazendo aqui? Por que você está tirando foto da minha casa? Mas aí começa a conversar e vai entendendo. E eu tive um pouco... Porque, né, não sei, é delicado isso, chegar num lugar e fazer seu trabalho num lugar que não é o seu. Essa discussão que é muito, muito comum no campo da fotografia, em vários campos, mas a fotografia, quando você fotografa, né, um ambiente de miséria, de guerra, ou de qual é o limite da apropriação, apropriação, do embelezamento da miséria, todas essas questões. Então, eu acho que o filme não fala disso diretamente, mas acho que tudo isso está lá, e o filme nos faz ir entrando tanto nesse lugar, nesse espaço, quanto no trabalho do fotógrafo e no tipo de olhar que ele está buscando. E isso vai ganhando uma força enorme quando, finalmente, a gente vê as fotos, as coisas começam a fazer um sentido muito grande. Eu queria que vocês falassem um pouco desse caminho, da relação de vocês com esse fotógrafo e com esse espaço, se as duas coisas se deram ao mesmo tempo, ou se vocês tinham interesse pelo espaço primeiro, enfim, esse caminho para construir isso. Completando só, essa terceira camada, que aí é o making-off do filme, porque eu, quando vi, também imaginei vocês também sendo, né, como fotógrafo, também naquele ambiente, né, das pessoas entenderem o que vocês estavam fazendo, né, filmando um fotógrafo que já está fotografando, né, isso fica uma quarta dimensão, né. Só completando, que o Caetano já perguntou. O filme Rogério Ferrari, baiano, mora em Salvador, é meio nômade, já não está em Salvador, mas está ligado aí? Não sei, tá, o microfone está funcionando? Acho que sim. Tá. Desculpe. Nós conhecemos o trabalho de Rogério há alguns anos e nos aproximamos com a intenção de fazer algo juntos, assim, nós pela área do cinema, e ver o que a gente dialogava, porque tivemos identificações e tal. Ficamos amigos antes de fazer o filme, porque primeiro a gente não sabia como, primeiro vinha fazer um filme sem recursos, vamos fazer alguma coisa para provocar alguma coisa lá e tal. E o processo desses anos, uns 3 anos, assim, depois a gente acabou viabilizando o filme e fomos fazer. Já éramos praticamente amigos, assim, já tínhamos uma relação extra propósito, objetivo de fazer algo, né? Mas o filme revela esses impasses todos, assim, nós vivemos isso, e o filme também tem um pouco dessas hesitações. O próprio filme revela um pouco das hesitações, e é muito marcado pela forma como nós, dirigindo o filme, optamos por percorrer aqueles espaços. O filme é mais ou menos isso, né? Tendo o Rogério como sujeito, por conta de uma relação que ele mesmo havia feito da trajetória dele como fotógrafo independente, que não é jornalista,
ele nunca trabalhou para nenhum veículo, ele vai como uma experiência de vida e acaba transformando suas impressões em fotografias. E essas hesitações, de alguma forma, refletiram no filme, né? E porque são espaços que Salvador tem uma geografia bastante diferente de São Paulo, mas talvez seja mais parecido com o Rio, mas são lugares ali encravados em lugares centrais de Salvador e extremamente estigmatizados. Extremamente mesmo estigmatizados. Um dos bairros que a gente filmou é considerado um dos bairros mais violentos de Salvador e tal. E é natural que essas hesitações participassem do filme de alguma forma, porque isso determina mais ou menos o lugar de fala, né? Assim, é uma consciência de que a gente está ali para saber o que estamos fazendo e fazer escolhas, né, sobre como percorrer aqueles espaços. É um filme bem urbanista, geográfico em algum aspecto, né? Só fazer um complemento, pegando o seu complemento. Essa questão da delicadeza que você falou, né, de determinados ambientes envolverem uma posição delicada por parte de quem está retratando, seja no cinema, seja na fotografia, foi uma parte que, para a gente, foi muito... Assim, a gente se dedicou muito a isso, porque, na nossa cabeça, tinha um elemento que fugia totalmente a nós, ao nosso domínio, que era Rogério. Né? Então, o Rogério é um cara que trabalha ele sozinho, se colocando da forma como ele se coloca, e isso é uma coisa. Quando tem mais 2 ou 4 pessoas atrás fazendo um outro tipo, isso muda muito. Então, a gente tinha que ter a delicadeza que a gente busca ter, e que é quase como não sei, uma coisa que a gente carrega com a gente, né? De se sensibilizar e de estar atento a tudo, mas ainda tinha uma questão com o Rogério de como é que a gente fazia esse jogo junto, porque ele tem um jeito de se aproximar das pessoas, né? E, às vezes, aquele jeito não funcionava para o filme ou gerava coisas que a gente tinha que resolver que... Enfim, mas a gente foi se afinando no percurso. Isso é importante, né? O Rogério está habituado a trabalhar sozinho, a viver essa experiência sozinho, e não chegar com uma equipe e, ao mesmo tempo, ter que lidar com as pessoas, né? Essa questão de vocês fazerem esse cinema muito observativo, né? Direto, que nos passa, sem transformar o meio, né? Sem transformar, como captar o trabalho do Rogério estando ali, né? Aquela velha questão de a câmera já modifica, né? Mas eu acho que a construção desse diálogo, né, entre o personagem e esse, né, que a gente até se sente como ele, é muito sutil, né, Caetano? Eu acho que a construção está muito, que é difícil também construir uma ação num documentário, né, sem dirigir demais aquilo, né? Estar ali, conseguir, mas, né? Certamente os dois trabalhos se afetam, né? É isso. A presença de vocês alterava o trabalho dele e o jeito dele abordar as pessoas. Porque, claro, uma pessoa sozinha abordar alguém é muito diferente de 5 pessoas abordarem alguém. E uma câmera de fotografia é diferente de uma equipe, mesmo mínima, mas uma equipe de filmagem. Então, isso certamente modificava o olhar das pessoas sobre ele e modificava o jeito dele lidar com isso, e também interferia diretamente em como vocês poderiam circular por aquele lugar, né? É um jogo muito cheio de camadas. E acho que o filme enfrenta isso o tempo todo de uma maneira muito interessante. Isso está no filme, né? E completando aí já uma questão de conteúdo, roteiro, eu acho o Rogério, nunca tinha ouvido falar dele, eu acho ele extremamente genial, né, nessa comparação que ele faz. Eu conheço a faixa de Gaza, por acaso, e essa sensação da exclusão, né, de ser cercado no seu próprio território, ela tem tudo a ver essa comparação que ele faz, né? E ela só é feita porque é sensorial, né? Ele esteve lá, ele sentiu aquilo, ele viu aquilo, e é tão duro e ao mesmo tempo bonito, assim, essa comparação, né? Eu acho que a montagem que vocês fazem no final com as imagens, ela vai dando essa camada para a gente, né? Eu acho que a gente no Brasil que lida muito com isso, infelizmente, isso é tão real das nossas cidades, né? Os cercados da própria cidade, né? Na sua própria cidade, infelizmente é um tema tão nosso.
a gente acaba identificando isso em outras questões internacionais, né? Mas eu fico imaginando assim vocês passarem esse filme em festivais internacionais, espero que estejam passando, para abrir essa terceira camada para um assunto internacional, né? Que eu acho que é outra camada ainda do filme de vocês e do trabalho do Rogério, né? Isso. Como vocês decidiram abordar? Porque esse era o impulso do Rogério. E como foi para vocês assimilar esse assunto, que não era exatamente o assunto do documento, do filme de vocês, mas que estava ali, não tinha como não estar? Na verdade, quando a gente se aproximou de Rogério, a nossa primeira conversa, a primeira proposta é de dizer o seguinte: você viaja muito e ele fotografa povos em luta. Ele não só teve com os palestinos, mas ele teve com curdos, zapatistas, enfim. No Brasil ele teve com o MST e outros movimentos de luta. Tem um trabalho recente sobre os ciganos, que é um povo também estigmatizado. E a gente pensou, a gente está aqui em Salvador juntos, podemos fazer algo juntos, por que não fazer algo aqui que tenha a ver com o seu projeto não é bem um projeto, mas suas vivências, suas escolhas. E, de imediato, ele veio com as impressões dele de que as favelas brasileiras lembram, sobretudo urbanisticamente, com todas as diferenças culturais, mas urbanisticamente e até a precariedade social, aquela precariedade urbana e arquitetônica, lembra os campos de refugiados mesmo. Então, vamos fazer algo em torno disso, né? Vamos basear o filme na experiência de Rogério, ou seja, o filme ganha uma legitimidade a partir do ponto de vista de alguém que esteve lá e está aqui, né, e é daqui, do Brasil e enfim, de Salvador. E a ideia central foi essa. Embora o filme, depois, a gente conversa, é um filme mais sobre a vida do que qualquer outra coisa. Embora ele parta de uma premissa social, política, né, porque é um filme do tipo que filmá-lo, você entra com essa premissa, essa ideia, mas no momento de filmá-lo é muita intuição e muita dependência dos acidentes que a gente encontra, né? E depois, quando a gente vai montar, a gente retoma a ideia original e faz essas relações, cada take naquele momento. As coisas mais difíceis do Muros é saber ali por que e quando ligar a câmera. E depois, mais ainda, quando desligar, porque a gente está filmando coisas o tempo todo, sem um roteiro fechado, né? Muitas das cenas sem um roteiro fechado, outras que a gente tinha como roteiros não usamos, não descartamos o roteiro, uma possível orientação de roteiro e tal. E um filme que depois, na edição, é que você retoma a ideia original e tenta ligar cada take daquele que normalmente aconteceu de forma autônoma naquele dia para construir um conjunto, uma unidade, né? Então, é um filme muito nesse sentido. Teve um aspecto que, para a gente, foi bem novo e foi bem instigante, que foi um elemento a mais que a gente teve na construção da narrativa, que era trabalhar junto com o Rogério, porque a gente queria também que ele fizesse a escolha das fotos, né? A gente achava relevante isso para o filme, que tivesse a pegada dele na escolha das fotografias, mas, ao mesmo tempo, a gente tinha que adequar isso à linha que a gente estava construindo da história. Então, muitas vezes, tinha uma que a gente achava que era muito essencial, e aí a gente tinha que, né, ir dialogando, e o Rogério apresentava outras para a gente foi trocando essa bola e conseguimos. Esse foi um elemento interessante. Detalhe que ele tem alguns livros publicados e tal, e a gente focou, algumas fotos não, mas a maioria são fotos que ele tinha nos contatos e que não tinham sido publicadas. Ele tem muitas fotos, milhares de fotos, né? A gente estudou essas fotos e usamos fotos, a maioria das fotos são inéditas dos próprios trabalhos dele. Muito bem, Obrigada, gente. Obrigada, o nosso tempo acabou. Obrigado a vocês. Parabéns pelo filme. Muito bom Parabéns para o Rogério também, deu o recado. Claro.